Ele está falando dos estragos que o crack traz, né? Isso que é muito interessante a gente falar. Tem os estragos aparentes, tem os estragos que não são aparentes. Como é que você vê isso? Quais são os principais estragos que o crack traz no dependente? Estrago aparente e o estrago, na verdade, que não seja aparente. Um estrago, a gente poderia dizer, biopsicossocial. Do ponto de vista bio, é todo um estrago no corpo, não é? Desde os pulmões, a impotência sexual, o cérebro, enfim, uma série de complicações nesse sentido. Do ponto de vista psíquico, assim como o alcoolismo traz uma degeneração moral, o crack também ele acaba incorrendo nessa problemática, ou seja, de uma degeneração moral. Além de toda uma perturbação das funções psíquicas, que são memória, atenção, pensamento, onde se tem delírio e alucinações, não é? E naquilo que é mais complicado também, a questão do juízo crítico, que onde leva à degeneração moral. E do ponto de vista social, são os desdobramentos que essa droga traz para a sociedade. Então ela ameaça tanto o sujeito quanto aqueles que estão Então a dependência do crack, principalmente, então a gente poderia dizer que é uma doença de fato e não um desvio de comportamento como muita gente acredita. Essa definição enquanto doença, ela tem vários desdobramentos, não é? A gente considera, sim, que seja uma doença, mas que incorre num desvio de comportamento, principalmente em relação a crianças e adolescentes. Então, a criança e o adolescente que tem como alicerce para a construção psíquica dele a pedra do crack, ele vai incorrer necessariamente em psicopatologias, ou seja, desvio de comportamento, onde o primeiro sintoma é o furto, depois o roubo, até mesmo o crime, para se conseguir a pedra. Mas nesse caso, o adulto também incorre nesse tipo de erro, né? De desvio de comportamento. Sim, ocorre, mas teoricamente o adulto ele já está ali formado, não é? Ou mais formado do que uma criança e um adolescente. A criança ou o adolescente ele está ainda em processo de formação e se espelha muito naquilo que está acontecendo. Como fazer essa volta, doutor Rodrigo? Como fazer ou seja, um dependente de crack voltar a ser uma pessoa altamente ressocializado na sociedade? Porque a sociedade acha que não tem jeito. Vendo toda a complexidade que você está falando, de caráter, de moral, de família, destrói isso, o cara que é usuário de crack, diz assim, o que é melhor para mim? Então é melhor morrer. Mas eu creio que tem uma saída, tem uma possibilidade. Como é que fazer essa reconstrução? E porque é um mito também, as pessoas falam que não tem recuperação, não tem solução. E é claro que depois o Rodrigo fala, a gente quer ouvir também o Clóvis, porque o Clóvis está aqui como um exemplo, né, vivo dessa volta. O grande mito aí fora é que fala que o usuário de crack não tem recuperação. E que não quer recuperar também. É um outro mito também que eu queria tocar, porque eles falam que as pessoas que estão no crack não querem sair. Mas o senhor sabe, a partir da experiência, que de 10, 7 querem sair. Exatamente. Foi isso que, inclusive, o programa trouxe a partir da sua experiência. Mas, dependendo do grau, né, da complexidade, eu penso que a internação é o caminho para tentar se recuperar esse sujeito. Você acha que, então, é necessário o usuário de crack sair do meio? Sim, porque... Por que você vê isso, que é necessário de sair? Tem um conceito que a gente trabalha dentro da questão da prevenção da recaída, que é um conceito chamado dos facilitadores, ou aquilo que são sinalizadores da recaída. Os gatilhos. Os gatilhos e os sinalizadores, objetos, situações que podem levar o sujeito a recair. E no social, no campo do social, tudo, digamos assim, funciona como um sinalizador. Tudo coopera para ele recair. Tudo coopera para ele recair. Discriminação, rejeição, tudo isso. Sim. Esses dias eu estava lá... O estigma também, né? Sim. Ou seja, eu o rótulo. Trabalhando com grupos, aí o pessoal trabalhando essa coisa, construindo, né, essa ideia de como prevenir a recaída, ele falou, então as pessoas têm que fugir. Fugir de amigos, fugir de bares, fugir de espaços que corroboram para a recaída. É o mapa de Mas risco. O mais complicado, pastor Jean, é como o sujeito foge de si mesmo. Então, ele pode fugir de um ambiente, ele pode mudar de comunidade, mas como fugir de si mesmo? Não é? A internação é um caminho e as comunidades terapêuticas têm respondido adequadamente, ou muito mais do que essa rede que a gente vê por aí, e lá cria-se um ambiente extremamente propício para que o sujeito possa
recuperar-se, E ou a gente seja, quer- retomar a sua vida. Vamos ouvir do Clóvis, porque você falou que você teve um período inserido na droga, depois você parou, recaiu, né? E aí você depois foi liberto de uma vez por todas. Como é que foi esse período, né? O que disparou para você essa recaída e o que te ajudou a ser reinserido no seu contexto familiar e social, inclusive? No primeiro momento, né, foram 4 anos de uso contínuo e chega um momento que a gente não suporta mais. E a grande verdade é que a gente começa a buscar alternativas, né? E a primeira alternativa que eu busquei foi a igreja. E por um período de 4 anos, a igreja foi uma resposta fantástica. Né? Eu cheguei a liderar ser superintendente de 19 células. Eu cheguei a dar aula, na época era escola de líderes, em 3 turmas semanais. Né? Mas no ano de 2008 eu tive uma frustração, e essa frustração, né, desencadeou eu falar, hoje eu vou usar uma pedra para poder aliviar. Os estados emocionais é uma das condições. Porque, na verdade, pastor Jean, uma coisa também que as pessoas precisam entender é que a recaída, ela faz parte da doença. Ela faz parte da doença. É prevista. Isso é previsional, porque a primeira recaída da pessoa é uma recaída emocional. Então, se a pessoa não está bem emocionalmente, se ele não ou seja, se ele não tem o seu mapa de risco bem definido, ou seja, se ele não tem a sua reinserção social, se ele não tem um trabalho ali de estar se cuidando a todo momento, e aí a gente fala cuidando, não é só da questão espiritual, é a questão da doença em si, ou seja, da dependência química, igual o diabético precisa ali de tomar a sua insulina, Sim. O dependente químico precisa de participar de um grupo, precisa de fazer uma psicoterapia, precisa de vez em quando consultar o seu psiquiatra para ver como é que as coisas têm, fazer uma revisão, porque se ele não estiver bem, o gatilho que vocês falaram aqui é o gatilho da recaída, pode acontecer. Foi o que aconteceu com o Clóvis, essa frustração, e acontece com milhares de pessoas. Milhares de pessoas recaem na questão do mundo da droga, porque não é só, aí é que nós precisamos entender que nós somos corpo, alma e espírito. Não é simplesmente trabalhar a questão espiritual. Tem a questão do corpo e a questão da alma. Fazer um exercício, participar de esporte, ou seja, mudar o seu contexto todo ali da amizade e trabalhar também a questão da alma, buscar uma psicoterapia, buscar um profissional de referência, porque nós estamos diante de uma doença. Né? Então, eu balizo que nós temos que trabalhar a doença. O doente, ele precisa de ajuda, de atenção, de cuidado, de acolhimento e tratamento. Deixa eu polemizar a coisa um pouquinho, só um minutinho, Rodrigo, porque ele falou que teve uma frustração e ele estava inserido no contexto de igreja. Você não precisa dizer, mas a sua frustração estava ligada ao contexto de igreja que você estava ou não? Ele foi ligado porque, primeiro, eu estava cometendo um erro do hiperativismo. Estava fazendo muita coisa. Né? Então, ou seja, essa frustração foi ligada a uma decisão ministerial e então houve esse primeiro uso que desencadeou, então, isso que se tornou a recaída. Então, do ano de 2008 até 5 de fevereiro de 2010, eu perdi o controle. Nesses primeiros 4 anos, eu tive um uso talvez mais moderado, mas esses de 2008 a 2010, eu perdi todos os controles, de perder emprego, de adoecer, né? Acho que a parte mais importante, né, que é adoecer a minha família, né, que é a codependência. Os meus filhos, assim, até o dia de hoje, eles ainda têm essas sequelas de, se eu, por algum motivo, tenho um atraso no trânsito, ou vou ter que fazer hora extra, isso cria um sofrimento muito grande para a minha família. Onde você está? O que você está fazendo? Que hora que você vai chegar? E é muito importante quando a família está implicada no tratamento. No caso dele, não é uma cobrança,
Ou seja, onde o senhor está, como que foi o seu dia. É Porque zelo. muito das famílias, ou seja, acha que a pessoa faz um tratamento e agora não, agora o seu negócio é trabalho, você vai trabalhar, você vai ficar, ou seja, não, a pessoa tem que cuidar sempre. O maior mito que tem é que achando que fez um tratamento para nunca mais ele vai precisar se cuidar. Bom, nós temos 30 segundos aqui para cada um finalizar. Como é que deu a sua reinserção, então, dessa segunda volta? E eu queria que o Rodrigo fechasse também falando como é que as pessoas podem ajudar aqueles que são dependentes realmente a saírem e evitarem essa recaída que é prevista. Primeira coisa foi entender que era uma doença. Segunda coisa foi entender que eu precisava de um tratamento. E esse tratamento, ele não seria só espiritual. Ele precisaria ser espiritual, né? Ele precisaria também ser acompanhado por um terapeuta, né? E que eu precisaria mudar a minha rotina de vida. Dentro disso, eu me comprometi, um período de 6 meses com a minha esposa, olha, a partir de agora, o valor máximo que eu ando é R$5, toma aqui o talão de cheque, toma aqui o cartão de crédito, as contas da casa você administra e a partir de agora eu só vou trabalhar. No período de 6 meses, o meu psicólogo, ele falou, quando você estiver bem, a gente conversa. Libera o cheque para você. E aí, então, foi esse Que processo bênção. e um novo estilo de vida. Amém. Eu excluí toda a expectativa, né, que eu acho que é um grande problematizador para o dependente químico, de ficar com muita expectativa. Hoje eu vivo Amém. a expectativa do dia de hoje, Amém. só por hoje. E Que bênção. Deus abençoe a todos e tem Muito chance, bom. tem vida após a Amém. Rodrigo, seus Sim. 30 segundos menores ainda. Sim, o que é necessário é acreditar, oportunizar, não é? Não abandonar. Enfim, esse processo para resgatar aquele sujeito. Amém. Porque ali na dependência química habita um sujeito que quer, sim, sair daquele estado. Amém. Bom, pastor Hélio, também obrigado, viu? Ok, Jean, não poderia deixar de falar o seguinte, não existe caso perdido para a questão das drogas. Tem solução para todos os casos. Então, a família tem que chegar para perto, tem que buscar uma ajuda especializada. Nós do CREDEC, Igreja Batista da Lagoinha, temos uma equipe estruturada para poder te ajudar nessa novo caminhar e nesse novo olhar. E eu venho me descobrindo que ajudar é muito bom. Eu estou ajudando a coordenação da casa já faz 2 meses. Então, assim, para mim é muito gratificante isso. Saber que eu posso ajudar as pessoas que me ajudaram. Hoje o meu projeto é esse. Se ele não der certo, é voltar para minha casa, viver, recuperar o tempo perdido. Todas as besteiras que eu fiz com a minha família, eu não tenho como apagar tudo isso. Mas eu posso fazer um presente e um futuro bem diferente, sem a droga. Porque ela demonstrou um André que não existia. Ela colocou um André que não era o André. Era o crack, a cocaína, a maconha e o álcool. E hoje eu quero viver só o André. Eu não quero viver o André com nenhuma dessas 4 substâncias. Quero viver o André de cara limpa, um André que tem muito amor para dar para sua família, que tem uma filha linda, que tem um filho, e que pode recuperar tudo que ele perdeu.